Meus amigos, Lula não gostou nada de ouvir algumas verdades do presidente argentino Javier Milei. Ouviu que ele é ladrão e ex-presidiário, dentre outras coisas aí, né? E saiu falando besteira, como ele sempre faz. Lula é uma besteira ambulante. Parece que o sujeito tá senil, ou de repente é efeito da cachaça, né? Tá bêbado. Não sei, realmente eu gostaria de saber. Eu tenho essa dúvida. O que vocês acham? Por que o Lula fala tanta besteira? Coloque aí nos comentários. Porque ele tá senil? Porque de repente ele vive bêbado ou, sei lá, de repente tem um outro motivo aí que eu não consigo vislumbrar. Mas olha só, novamente o Lula fala uma besteira, causa mais um incidente diplomático, dessa vez com o Paraguai. Então é isso aí, o Brasil já tem problemas com os Estados Unidos, porque o Lula é o seguinte, ele não gostou de ser chamado de ladrão por Javier Milei. Não pode, isso aí é falta de civilidade, é falta de cordialidade, sei lá o quê. Mas então ele pode xingar o Trump, tá tudo certo? Pode chamar o Trump de doido, de maluco, de nazista, de fascista. O Lula chamou Donald Trump de fascista. Tá tudo bem, é isso. Inclusive parte da imprensa aqui no Brasil, essa imprensa militante, vermelha, canalha, mentirosa e outros adjetivos que eu não quero nem nomear aqui, eles escondem isso, eles não falam isso, eles criticam o Milei por ter chamado o Lula de ladrão e de ex-presidiário, o que é verdade. O STF jamais inocentou o Lula. Foi uma manobra jurídica. Inclusive, isso está repercutindo internacionalmente. Vou mostrar para vocês aqui um trecho de um programa argentino, onde os participantes ali falam exatamente isso. Pô, o pessoal lá fora tem consciência do que aconteceu aqui no Brasil e que o Lula não foi inocentado, ele foi descondenado numa manobra jurídica por falha processual. Aliás, uma falha que até então não existia, né? Foi o Fachin, indicado pelo PT, que criou aí a lei do CEP. Mas a questão é que é o seguinte, o Lula ele pode xingar Donald Trump, pode ofender Donald Trump, pode falar mal dos Estados Unidos, mas ninguém pode falar mal dele. Ele pode criticar os outros, pode ofender os outros, mas ninguém pode criticar ele ou ofendê-lo, né? Essa é a questão. Então vamos lá. Eu quero primeiro aqui mostrar um incidente diplomático, mais um, que o Lula causou com o Paraguai. Porque acho que foi sexta-feira, ele foi em Jacareí, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, e falou besteira, mais uma vez, né? Ele quis entrar ali no assunto da guerra do Paraguai. Cara, e falou besteira, óbvio. Eu não quero aqui falar a respeito, não é o intuito do vídeo, mas teve reação de parlamentares do Paraguai. Vejam esse aqui, por exemplo, ó. Juro que mientras representa a mi país, defenderé con valentía los intereses de la patria. Y si así no lo hiciese, que Dios y la patria me lo demande. Si no podemos responder con firmeza la estupidez que dijo Lula, mucho menos vamos a poder negociar con valentía nuestro excedente energético o garantizar nuestra navegación en la hidrovía. Desde la Triple Alianza a esta parte, la intromisión de nuestros países vecinos es total. Después de la guerra la situación era compleja. Brasil saqueó la capital, violó a nuestras mujeres. Bom, ele entra aí algumas questões que não, eu até poderia falar a respeito, né? Eu estudei um pouco da Guerra do Paraguai, ele tem razão em uns aspectos, não tem em outros, mas o fato é que o Lula falou besteira e causou esse incidente, né? Poderia ter ficado calado, não precisava ter mencionado isso. Imagina, um sujeito que mal sabe ler, um analfabeto, vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Tá bom, Lula, beleza. Enfim, então já causou aí um incidente com o Paraguai. Já causou com os Estados Unidos e agora está causando com a Argentina. Por quê? Ele não quer ser ofendido. Ele pode ofender os outros, mas ele não quer ser ofendido. E quer ver como esse caso do Milei, porque ele exigiu desculpas, né? Esse caso do Milei reverberou bastante, porque é o seguinte, a imprensa argentina, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, está discutindo a respeito. Um programa ao vivo falou sobre esse caso e, cara, um dos participantes ali, que eu não sei quem é, detonou. O vídeo tá em espanhol, mas dá pra entender claramente, né? Não é aquele espanhol tipo do Milei, porque o cara fala rápido, não dá pra entender nada, né? Esse aqui dá pra entender, olha só. Lula da Silva es un ladrón, es un delincuente. Cuando se dice que la justicia del Brasil anuló su condena por corrupción y se quiere dar a entender a la gente que es porque Lula da Silva no es un corrupto, se le está mintiendo a la gente. Se anuló por fallos procesales, es decir, por tema jurisdiccional.
Por tema jurisdiccional, exactamente, por un problema jurisdiccional. Esto no equivale a decir que la justicia descubrió alguna prueba que nos mostró a todos que Lula da Silva no era un corrupto. No, sí, Lula da Silva es un corrupto que tuvo a su favor una falla jurisdiccional de quien lo juzgó y por lo tanto se logró anular su condena. ¿De acuerdo? Pero nadie probó la inocencia jamás de Lula da Silva. Bom, é isso. Acho que deu para entender ali, né? Ficou claro. É um criminoso, é um corrupto, é um ladrão. E ele não foi inocentado, essa é a questão. A decisão... Cara, um argentino sabe disso. E tem gente aqui no Brasil que não sabe, que acha que o Lula foi inocentado pelo STF. Não, isso jamais aconteceu de uma vez por todas. Eu quero até chover no molhado aqui, eu já falei muito sobre isso, mas vou falar mais uma vez e eu peço que vocês compartilhem essa informação, porque tem gente que não sabe. Faz um corte aqui desse vídeo, manda para todo mundo. É o seguinte... O que aconteceu foi o Lula, ele foi descondenado numa manobra jurídica. O que foi isso? O Fachin, ministro Edson Fachin, hoje presidente do STF, criou a lei do CEP, né? Então ele entendeu que os processos que o Lula respondia, eles tinham que começar em Brasília, não lá em Curitiba. Olha, crimes aconteceram, dinheiro foi desviado, dinheiro foi devolvido, inclusive, como prova de que houve a corrupção, mas o processo ele tinha que ter iniciado em Brasília, não em Curitiba. Ou seja, tinha que anular os processos e começar tudo de novo. Isso não inocenta o Lula. Isso não é prova de inocência, de que ele não era culpado pelos crimes pelos quais foi condenado. Foi condenado em 3 instâncias, inclusive, né? Pela primeira instância, juiz singular, Sérgio Moro. Em segunda instância, por um colegiado de juízes, e em terceira instância, por um colegiado de desembargadores. Ou seja, foi condenado em todas as instâncias. Ele é ladrão, ele é um ex-presidiário, por isso passou 580 dias na cadeia. Na ocasião, inclusive, mudaram a interpretação da lei para poder beneficiar o Lula, não é? Porque foi isso que aconteceu primeiro, foi a pavimentação para descondená-lo, né? Então, o STF tinha o entendimento de que cometeu o crime, foi condenado em primeira e segunda instância, acaba a presunção de inocência. Você tem que ser preso, né? Você foi condenado por um colegiado de juízes. Então, não tem presunção de inocência. Prende. E aí mudaram esse entendimento da regra, porque até então o STF tinha formulado esse mesmo entendimento, para beneficiar único e exclusivamente o Lula. E de tabela, beneficiaram dezenas de milhares de outros criminosos, se não me engano, né? Não sei se foi dezenas de milhares ou se foram milhares de criminosos, mas esse não é o ponto. Isso beneficiou o Lula e muito mais criminosos, né? E aí o Lula foi pra rua, saiu. Por quê? Eles passaram a entender que não, condenou em segunda instância, tem que condenar em terceira, quarta instância, tem que acabar os recursos para poder prender alguém. Então, essa medida automaticamente tirou o Lula da cadeia. Depois de 580 dias, ele saiu da cadeia. Foi então que começaram a descredibilizar a Lava Jato, colocar o Moro e o Dallagnol como suspeitos e, enfim, anularem o processo na lei do CEP que o Fachin protagonizou. E, portanto, por conta disso, o Lula voltou à cena do crime. Agora imagine o seguinte, você tem ali ministros, que não foi só o Fachin o responsável por isso, ele criou, mas outros corroboraram com a decisão dele, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Toffoli, e por aí vai, não é? Você tem o seguinte, ministros indicados pelo próprio Lula e pelo PT é que livraram ele da cadeia e conduziram de volta à cena do crime nas palavras do próprio Alckmin. Um argentino sabe disso, por que tem brasileiro aqui que não sabe? Então eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, manda para todo mundo, porque a verdade precisa prevalecer, sobretudo antes de outubro, tá? Não esqueça, eu sou pré-candidato a deputado federal, já me siga aqui, a gente vai ter como... A exemplo da eleição passada, uma lista com todos os candidatos em todos os estados, né? Então você que é, por exemplo, do Piauí, meu estado natal, nós temos aí, eu já tenho inclusive 2 bons nomes aí para deputado federal e estadual, e nessa lista vai ter aí em todos os estados, tá bom? Então acompanhe aqui, inscreva-se no canal, fique de olho nos vídeos, porque a gente quer ajudar a colocar pessoas boas lá no Congresso. O Brasil só vai mudar não só elegendo o Flávio Bolsonaro presidente, maioria no Senado, mas principalmente dando uma base para o Flávio governar lá no Congresso Nacional. Uma base, deputados que tenham o mínimo de preparo, que queiram realmente trabalhar pelo Brasil e que não tenham rabo preso. Porque é isso que é o maior câncer hoje do nosso Congresso. São pessoas que devem alguma coisa ou para a justiça ou para partidos ou para grupos, e aí essas pessoas elas não têm autonomia.
E aí você vê deputados votando de acordo com sabe-se lá o quê, menos com a vontade popular. Chega, vamos acabar com isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.